Tudo isso faz parte do projeto divino. O que traça Nosso Senhor para a nossa vida é exatamente isso, que a impureza exclui do reino dos céus, porque é uma desordem do plano divino, é uma desordem no plano da salvação. E esses argumentos naturalistas, né, com relação ao sexo, com relação à união carnal, é verdade que isso é da natureza humana, mas não se pode fazer mau uso da natureza humana. Né? Deus não nos deu as mãos para roubar, para matar, não nos deu não nos deu a inteligência para mentir e enganar. Tudo isso é uma desordem, e a impureza exclui do reino dos céus. Vai dizer São Paulo na carta aos Romanos exatamente isso, né? Tudo aquilo que é, por isso, né, pela sua soberba, pelo orgulho de achar que estão certos, né, por uma certa, né, autonomia, ou seja, fazer aquilo que quer, por essa autonomia, né, e não um autodomínio de dominar a própria natureza, impor em ordem a nossa vida. Então, por uma certa autonomia, o homem cai em soberba e abandona os planos de Deus e deixa-se levar pelas paixões, né, desejando, né, até relacionamentos contra a natureza. Então tudo isso são, na verdade, impurezas. É o contrário àquilo que é a natureza humana, que diz respeito à união e procriação. Então São Paulo na carta aos Romanos vai dizer exatamente isso, no capítulo 7, né? Quando pois as coisas, né, que tinha escrito, é uma coisa boa para o homem, não é tocar uma mulher, ou seja, a não ser dentro do matrimônio. Por que é uma coisa boa? Para não usá-la como objeto de prazer, e o mesmo, né, a mulher ao homem. E todavia, porque todos os atos sexuais que são fora do matrimônio são errados. A masturbação, que é um ato individual, o homossexualismo, que é um ato, né, de duas pessoas da mesma natureza, homem com homem, mulher com mulher, né, o adultério, que é fora do matrimônio, com outra pessoa que não seja o cônjuge, né, também o ato pré-matrimonial, todos os atos sexuais que estão relacionados, na verdade, são uma desordem da natureza. Deus não criou a natureza para isso, né? Mas o mau uso é que faz com que o homem viva uma impureza, e isso exclui do reino dos céus, porque deturpa o fim último do homem. E por isso o marido cumpra o seu dever voltado à sua mulher, isso no versículo 3, né, do Carta aos Romanos, no capítulo 7. Vai dizer exatamente isso. A mulher igualmente também volte-se ao marido e cumpra o seu dever, o homem com a sua mulher. A mulher não deve ser árbitra do próprio corpo, né, e nem o homem. Né? Então tudo aqui, a Sagrada Escritura vai explicando exatamente para que o homem não caia na tentação, porque já era um problema da época, né, de Cristo, e antes de Cristo já havia também, né, o mau uso, né, a prostituição como uma forma de endeusamento, que já havia isso em outras culturas, né, helênica, cultura babilônica, assíria, né? Então em tantos outros momentos da história houveram essa deturpação da natureza humana, né, do mau uso, né, da própria corporeidade, e isso faz com que caia na impureza, né? Tanto que um texto muito bonito que encontrei há um tempo atrás dizia exatamente isso, que é se não me engano, do livro aquele Ensino e Ezo. Dizia exatamente isso, como uma revelação de Jesus a um monge beneditino. Então ele dizia assim, a pureza do coração, na verdade, nada mais é que efeito e fruto de uma vida de oração. Então, quanto mais próximo de Deus, mais ordenado é o nosso olhar, mais ordenado é a nossa vida, mais ordenado são os nossos sentidos, tudo mais ordenado. Ordenado aqui a obediência a Deus? Não. É ordenado ao bem meu e do outro, da outra pessoa. Então, quer dizer, um bem de todos, né? Não é por isso que o homem tinha que se abster, vai dizer São Paulo, né, na carta aos Romanos, tem que se abster das coisas erradas e viver, dedicar-se à oração. Vai dizer exatamente isso, né? Porque Satanás deseja separar o homem do caminho, do projeto divino. Né? Tanto que ele se separou do projeto divino, sendo um anjo, para adorar a Deus, não quis adorar. Então isso tudo leva exatamente ao mal. Por isso eu vos digo, né, muitas vezes os homens
permitiram algumas concessões, não pelo mandamento de Deus, mas pela própria vontade, pela dureza do coração. Né? Queria que fosses, né, queria que compreendessem, né, o próprio dom de Deus, né, para cada um. E São Paulo vai dizer que isso é, na verdade, uma ocasião de oferta. Não quer dizer que é fácil, como não é fácil nada, dominar a preguiça, dominar o orgulho, dominar a vaidade, dominar as nossas inclinações, na verdade, para não cairmos exatamente no mal, privarmos o outro de um bem, ou tratarmos mal as pessoas. Por isso, na carta aos Efésios, São Paulo continua: e vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Assim é o chamado dos maridos, viver para as esposas. Afinal, tiraram ela da casa dos seus pais para cuidar delas. Então, esse é o projeto divino para o homem e o projeto divino para a mulher, tornando-a santa, purificando-a por meio do lavacro da água, acompanhada da palavra. Então, ou seja, pelo batismo, pelo sacramento, né, da palavra de Deus através da Eucaristia, e exatamente pelo sacramento do matrimônio, o homem vai purificando o seu coração e também vai fazendo com que a esposa viva a perfeição. Assim, um ajuda o outro, um é o apoio do outro, né, e para que compartilhem diante da igreja, né, a sua vida gloriosa, sem mancha nem ruga, né, para não manchar a igreja com os nossos atos. Os pecados da igreja são os nossos pecados. Os pecados da cruz de Cristo são os nossos pecados. Por isso, todas as coisas que não vão ordenadas ao seu fim último, que está escrito na criação, para a glorificação, ou seja, para a nossa união plena com Deus, se não houver uma união nesse caminho para a plenitude da vida eterna, então não há uma ligação, não há uma comunhão, não há um segmento de Cristo, então há uma separação. Isso é uma desordem. Tomar um outro caminho, mais fácil, mais cômodo, mais curto, é desviar do caminho. E São Paulo fala exatamente isso. Ninguém jamais de fato pode odiar a própria carne. Ao contrário, deve nutri-la, curá-la, cuidar dela, como Cristo cuidou da sua igreja, porque somos membros de um só corpo. Por isso, o domínio sobre a nossa vontade é um bem para toda a igreja e é, na verdade, uma participação da glória divina. Por isso, o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério, é grande, vai dizer São Paulo na carta aos Romanos ainda, aliás, perdão, na carta aos Efésios, no versículo 32, vai dizer exatamente isso. Por isso eu vos digo, em referimento a Cristo e à igreja. Isso são citações de São Paulo para dizer sobre o amor do esposo e da esposa, dos cônjuges. E isso tudo São Paulo vai pedir aos cristãos que vivam exatamente uma ordenação da própria vida, dos próprios sentidos, da própria vontade. Por isso, nesse sentido, o exercício da sexualidade moralmente aceitável é sempre ao interno da comunidade, mas é uma vida única, ou seja, a união pessoal com Deus e um pacto com o cônjuge. Então ali vive a plena sexualidade, ali vive um plano e um projeto divino de união, de procriação e que ordena a sexualidade. Pelo contrário, a sexualidade em plenitude, onde um ama o outro de verdade e se entrega um ao outro de todo o coração. Assim, fora dessa união dos esposos, qual seja a forma de atividade sexual, adultério, fornicação, sodomia, onanismo, bestialismo, prostituição, qualquer uma dessas coisas, são condenadas firmemente, não as pessoas em si, o pecado, porque até Deus perdoa os pecados. Basta uma pessoa estar, como Maria Madalena, no pecado da prostituição, ia ser apedrejada e morta. Nosso Senhor disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Quer dizer, o ato é que te condena, não você, porque eu te amo. Deus ama todas as pessoas, sem exceção, afinal todas foram criadas por Deus. Mas os nossos atos podem nos separar de Deus. Deus amou até o diabo, ele que não quis cumprir a vontade de Deus, quis fazer a própria vontade. Então, quer dizer, o que nos separa de Deus é destruir um projeto, um caminho, é tomar um outro caminho mais fácil, mais cômodo, que normalmente é o pecado. Uma coisa que não nos exige responsabilidade, a sexualidade sem responsabilidade matrimonial, sem
o cuidado com o cônjuge, na verdade, é um egoísmo. E por isso qualquer ato de adultério, fornicação, sodomia, onanismo, bestialismo, prostituição, homossexualidade, todos esses atos, né, e mesmo a masturbação, que é um ato individual, todos esses atos são pecados. Por quê? Porque é um mau uso da própria sexualidade. Ah, mas sim, tem vontade. Sim, por isso está ordenado ao casamento. A gente tem vontade de comer, não pode comer o dia inteiro, senão está desordenando, vai fazer mal para o próprio corpo. Ou como, quero um corpo esbelto, então não come nada, vai fazer mal. É um desregramento da própria ordem da natureza. E por isso tudo gera um mal à pessoa. Por isso, Deus criou o homem e a mulher, né, a sua imagem, né, e deu a eles uma identidade, uma dignidade, uma responsabilidade diante de todo o gênero humano e diante de todo o mundo visível. Então, qual é o projeto divino para o homem e para a mulher? É esse. Se o homem, de verdade, não aceita quem ele é, nasceu, quer dizer, ninguém escolheu, nós não escolhemos nem o país, nem a família, nem a cara, nada que não escolhemos, a sexualidade, não escolhemos nada em nós, mas nascemos desse jeito. E se nós não aceitamos o que somos, por que os outros são obrigados a aceitar o que nós não aceitamos? Se nem nós aceitamos o que somos, por que os outros são obrigados a aceitar o que não somos? Então essa é uma grande dúvida, né, e um grande problema, é um desregramento, né, das próprias emoções, levar a cabo as emoções acima de uma verdade. Então as emoções fazem parte também das decisões da verdade, mas elas não podem, né, ser a última análise da nossa decisão. O homem, portanto, e a mulher são complementares, exatamente na sua união e na procriação, garantem a perpetuação da espécie humana e garantem a perpetuação da sociedade, né? E por isso a atração exatamente entre eles gera o conhecimento e por fim o amor, uma relação interpessoal que leva a um dom de si e a comunhão entre essas pessoas, uma comunhão da vontade divina. Essa dualidade de sexualidade homem e mulher é a atividade sexual e é o amor, né, que é levado, né, à plenitude da bondade. Tudo que é contrário a isso seria a queda, seria uma degeneração, seria uma degradação daquilo que é a ordem ao interno da pessoa. Seria destruir aquilo que é a pessoa. Por isso muitos corações estão destruídos exatamente por isso, por buscar uma falsa felicidade na sexualidade. Muitos corações se destroem porque colocam sentimentos e emoções numa coisa que não vai gerar de verdade nem união, nem procriação e por fim gera também divisão na própria sociedade. A união conjugal, portanto, pertence às coisas transitórias. É um dom de si e é uma comunhão que se realiza, né, através da comunhão entre os dois, o esposo e a esposa. E é possível vivê-la no reino dos céus? Não. Por isso na verdade, essa união conjugal é uma união que pertence às coisas transitórias, às coisas deste mundo. Mas é um projeto divino, é um caminho para a glória dos céus. Então tudo isso é um projeto divino que é dado a cada um de nós. Então vamos pedir a Deus, né, que entendamos esse projeto divino. É verdade que não é simplesmente a compreensão, não é simplesmente a aceitação, mas na verdade é um projeto divino onde o homem vai se conhecendo e vai entendendo o seu fim último na sociedade, na família e com o seu próprio coração e segundo também a vontade divina. Então o homem vai se descobrindo e vai entendendo o projeto divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.